Estamos vendo muitas situações onde as pessoas estão ansiosas, que as pessoas estão depressivas, que as pessoas estão carregando um fardo muito grande. E muitos das nossas ovelhas, dos nossos irmãos, também se encontram com essa situação. E uma coisa comum que acontece, a primeira pergunta quando a gente faz é: como está o seu tempo sozinho com Deus? E invariavelmente as pessoas que dizem que estão ansiosas, que estão começando a ficarem depressivas, tristes, estão angustiadas, que estão ansiosas, elas, por algum motivo, deixaram de fazer o seu TSD, deixaram de tirar um tempo com o Senhor, deixaram de ter um tempo para Deus. E aqui o Senhor me deu essa palavra e eu comecei a pesquisar. Isso vai para Gênesis. Deus formou tudo, fez o jardim do Éden, fez tudo, viu tudo era bom, viu tudo que era bom. Fez o céu, a terra, fez as estrelas, fez o universo inteiro. E no sexto dia, quando toda a obra já tinha sido realizada e Deus tinha visto que tudo aquilo que Ele tinha criado até então era bom, só assim no sexto dia o Senhor parou para formar com suas próprias mãos nós, seres humanos. Adão representa a humanidade, Adão representa cada um de nós. Foi o primeiro ser humano criado, então foi a primeira espécie, o primeiro exemplar de nós mesmos. Foi Adão naquele jardim. E Adão foi feito do barro, e aqui começa algo muito interessante para as nossas vidas, e a gente começa a entender por que a ausência de Deus nos causa tantos males. Adão só era barro, era um ser inanimado, sem vida, e Deus soprou fôlego de vida em Adão. E Adão se tornou alma vivente. Então Deus colocou uma parte dele em Adão, e só assim trouxe vida para ele. E quantos de nós estamos vivendo sem esse sopro de vida de Deus e não vivemos? Passamos por essa terra, caminhamos às vezes sem um propósito nenhum, caminhamos sem nos reconhecer para que fomos formados, por que nós estamos aqui. E isso é um dos principais pontos, isso é uma das principais fontes de ansiedade e depressão dos seres humanos. Não saber o seu propósito aqui na terra, não saber por que e para que foi criado, saber que está fazendo tudo, que pode fazer tudo, mas falta alguma coisa, e aqui volta faltar o fôlego de vida de Deus. E esse Adão sentiu-se um pouco só, e Deus olhou para ele e disse: realmente não é bom, Adão, que você viva só. E do próprio Adão, Deus tirou uma parte dele e formou a mulher, formou Eva, para que os dois, unidos novamente, se tornassem um só, uma só carne e um só espírito. Então Adão foi o primeiro casal existente na terra. E aqui, amados, começamos nosso culto de hoje. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, olha o que é que está escrito. Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor disse, aqui é a queda de Adão e Eva, que na viração do dia,
Antes de Adão e Eva irem dormir, Deus os visitava no jardim. Deus tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva. Adão conhecia a voz de Deus, sabia a voz do Senhor, sabia o horário que ele vinha, por isso se escondeu. Ao ouvir a voz do Senhor, como tinha ouvido tantas vezes, por conta do pecado se escondeu. Mas eu quero focar nessa parte onde Adão reconheceu a voz de Deus. Então Deus, na viração do dia, ia ter uma conversa íntima com Adão e Eva, ia ter um relacionamento com eles, ia tirar um tempo do seu tempo para conversar com Adão e Eva, para passar um tempo antes deles dormirem, se preparando para o dia seguinte. Mas Deus tirava um tempinho para poder ter um relacionamento íntimo todos os dias com Adão e com Eva. Então Adão e Eva já faziam o seu TSD, mesmo no jardim. Olha como é antigo. E Adão e Eva, como representantes da humanidade, além do fôlego de vida de Deus, que fazia parte de Adão e fazia parte de Eva, aquele tempo que Deus caminhava no jardim, conversava com Adão e Eva, na viração do dia, todos os dias. Veja como é antigo essa nossa necessidade de passarmos um tempo com Deus, de passarmos um tempo do nosso dia voltados para o Senhor. Adão e Eva tinham o prazer de ver Deus face a face, de com os seus próprios olhos contemplarem a face do Criador. Por conta do pecado, Adão e Eva e por consequência toda a humanidade perdeu essa capacidade de ver Deus face a face. Mas meu senhor, agora, como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Através das nossas orações, através do nosso tempinho, do nosso tempo tirado para Ele, que é o nosso TSD. Por isso, amados, quantas pessoas estão deixando de ter esse relacionamento, de ter essa parte com o Senhor todos os dias, estão passando por ansiedade, estão passando por depressão, estão passando por angústias, estão passando por dúvidas, medo, estão passando por isso porque não estão realizando o que precisam ser realizados. É tirar um tempo para conversar com seu pai, tirar um tempo para desabafar, tirar um tempo para falar para o Senhor todas essas angústias, todos esses medos, todas essas frustrações, e por isso começa a acumular neles mesmos, em nós mesmos, tudo isso. E o que acarreta é todo esse sofrimento que nossos irmãos e esses irmãos estão passando, por negligenciarem algo que Adão e Eva já faziam desde o jardim do Éden. Vai, David, falar alguma coisa? Amém, povo? Vocês estão bem aí? Queria mandar um abraço aí para toda a galera jovem aí, tá aí nos assistindo no Facebook, no Instagram. E sabe que o tempo sozinho com Deus, né, o seu tempo sozinho com Ele, é um momento da sua vida, né, que tipo assim, que você vai tirar aquele tempo com Ele, com o Senhor, você vai estar ali junto com o Senhor, né? E é essencial para o quê? Para a vida de um cristão, né? Um cristão ele não vive sem ter um tempo sozinho com Deus, né? Um cristão ele não vai estar de boa o dia se ele não tiver esse tempo com Ele, né? Muitos chamam de lugar secreto, fala devocional, né? E o tempo sozinho com Deus é você estar junto com Ele naquele tempo. Você vai tirar um tempinho só do seu dia para estar o quê? Tá, o nome já diz, tirando com Deus. É ou não é? Amém? Então, saiba lá em Jeremias 29, 12 e 13 diz o seguinte, né? Se abra aí. Jeremias 29, 12 e 13. Amém? Vocês já abriram a Bíblia aí? Jeremias 29, 12 e 13. Olha o que diz. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. E TSD é basicamente isso, né? Você está em secreto com o Senhor, buscando Ele, buscando a face de Jesus, buscando ter naquela intimidade com o Senhor, né? E quando a gente tem uma vida de íntima com o Senhor, muitos problemas podem vir, doutor, em nossas vidas, mas a gente sabe em quem confiar, a gente sabe em quem a gente conhece, né, o Criador nosso, a gente conhece aquele que nos criou, sabe que Ele pode nos ajudar, né, sabe que Ele nos protege. Por quê? Porque a gente confia nele. E isso tudo é verdade. A gente sabe dessa verdade, né? E o problema de muitas pessoas hoje em dia é não ter essa comunhão com o Senhor, não ter essa intimidade com Deus. Não seguir, vou orar hoje não, e acaba não orando mesmo, achando que é uma coisa somente você está ali por fazer. Mas não, e o quão eu vejo pessoas depressivas hoje, pessoas ansiosas, né, com esquizofrenia, tudo por falta de quê? Por falta do Senhor na vida da pessoa. E exatamente por isso que nós precisamos buscar o Senhor, não só exatamente por isso, porque, sabe, nós precisamos ter essa busca intensa por Jesus, ter essa busca, entrar no nosso quarto, né, fechar a nossa porta e orar. Como eu já tinha falado antes, se a gente não fizer isso, até o culto passado falando, você vê, palavras até interligadas, né? E se a gente não fizer isso, o que acontece? A gente vai sentir um peso em nossas vidas. E quando a gente sente um peso, um fardo pesado, e a gente deixa acumular esse peso, a gente certamente vai ficar fraco e vai acabar se desviando dos caminhos do Senhor. Outro exemplo de pessoas na Bíblia que tiravam o seu tempo sozinho com Deus foi Daniel. Queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 10. Olha o que está escrito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume. Então esse cara tirava 3 vezes por dia, pela manhã, de tarde e à noite. Quando nós tiramos um tempo com Deus, nós santificamos o nosso dia. Quando nós tiramos um tempinho, uma horinha para o Senhor, nós santificamos todo o restante. E Daniel era tão diferente de um jeito que ele fazia isso 3 vezes por dia. De manhã santificava pela manhã, tirava um tempo à tarde, santificava à tarde. E de noite santificava à noite. E por conta disso, Daniel foi perseguido. Mas Emerson, quem foi Daniel? Foi um dos caras mais extraordinários da Bíblia. Daniel, o fato mais relevante dele, que todo mundo lembra, foi que ele foi jogado na cova dos leões, e o Senhor mandou um anjo para fechar a boca dos leões e não fazer nada de mal para Daniel. Mas, se você ler anteriormente, Daniel fez algo que era impossível para qualquer pessoa. É decifrar o sonho de uma pessoa sem ela ter comentado qual era o sonho. O rei Nabucodonosor tinha sonhado e disse: eu quero que vocês interpretem um sonho para mim. E todo mundo perguntou: qual é o sonho, rei, que você teve para a gente interpretar? Ele disse: não vou contar o sonho não, vocês têm que adivinhar qual é o sonho que eu tive e me contar qual é a interpretação. E para Daniel tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, e ele também seria morto. E ele disse para o encarregado de matar todo mundo, disse assim: espera um pouquinho, deixa eu ir buscar o Senhor. Como era de costume para Daniel, foi lá, tirou seu TSD e Deus revelou para ele em seu TSD qual era o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido e qual era a interpretação que ele teve. Qual foi o momento que Daniel teve a interpretação? Quando estava no seu tempo sozinho com Deus. No seu TSD foi revelado para ele um dos maiores segredos que poderia ter na mente de uma pessoa. E Daniel, quando esteve na frente do rei, disse assim: não é por minha causa, rei, foi o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, que me revelou para te revelar qual é o seu sonho e qual a interpretação que ele tem. Diante do rei,
Daniel podia, olha o coração dele, podia, não, rei, eu posso interpretar o que você sonhou, eu posso falar o que você sonhou e qual a sua interpretação. Hora nenhuma ele disse, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, esse me disse e esse disse a interpretação. E por conta dessa humildade, por conta dessa busca que Daniel teve, Daniel foi colocado acima de qualquer mago, acima de qualquer sátrapa, acima de qualquer governador. Se tornou um dos caras mais importantes de um governo que era o maior e a maior potência de todos os tempos até então, que era a Babilônia. Então ele foi colocado como governador da nação mais poderosa que existia. Mas Deus revelou para ele, quando ele tirava o seu tempo sozinho com Deus. E nesse TSD, amados, ele gera em nós e gera para nós intimidade. Porque você começa a falar com Deus, não como alguém que está longe, que é alguém que está distante, que está sentado lá no trono, não. Você começa a se relacionar com Deus como alguém pessoal. Mas eu não sei o TSD, como fazer meu TSD? Eu preciso aquelas orações feitas, Senhor nosso Deus, Pai poderoso, como Tu és poderoso diante dos céus e da terra. Não. Nosso TSD é estarmos conversando com alguém que é íntimo da gente, próximo, que nos ouve, atende o nosso clamor, e que cada palavra que sai da nossa boca, Ele já conhece, mas nos escuta como se fosse a primeira vez. Esse Deus que é maravilhoso, que está junto da gente, quando fechamos a nossa porta, estamos sozinhos, que Ele é um Deus de secreto. Vou voltar para Gênesis. O Senhor visitava Adão e Eva na viração do dia, 6 horas da noite, quando começava a se tornar escuro. Nesse horário, Deus se revelava e Deus se mostrava para Adão, para conversar com ele. A última imagem, a última memória que Adão e Eva tinham era das conversas que teve com Deus. Olha como era maravilhoso, amado. E para a gente, Deus deseja que aconteça a mesma forma. E aqui algo importante, o Senhor está lá. A falta de quem é? É a nossa. É nós que estamos fugindo da presença de Deus, fazendo como Adão, fugindo da presença de Deus, porque Deus já está lá em nosso quarto. O fato de, Senhor, eis-me aqui, Pai, Ele já está lá te esperando para te escutar, para te ouvir. E mesmo assim nós buscamos fazer como Adão e Eva, fugirmos da presença de Deus. E aqui eu queria algo falando sobre isso, estava até conversando com o David ontem, e o Senhor me mostrou nessa conversa uma passagem de Lucas capítulo 10, versículo 8. Lucas capítulo 10, versículo 38, perdão. Conta a história de 2 irmãs. Lucas 10. Quando vocês estão olhando aí, estou mandando um beijo para a Natália e para a Elisa e Isabela. Amo a vida de vocês. Amém, a misericórdia. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupando em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte, então não lhe será tirada. E aqui a gente conversando com o David, qual era a melhor parte? Estar na presença do Senhor. A sua irmã Marta estava preocupada com as coisas, com o que fazer, com o seu trabalho, com servir as mesas, se preocupando com os convidados, se preocupando com a cozinha, angustiada para ver se conseguia servir as coisas de forma que pudesse agradar a todo mundo. Mas Maria estava aos pés de Jesus, tendo intimidade com Ele, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua voz, desfrutando da sua presença, desfrutando do contato com Ele. E Marta diz: tira ela, Jesus, dessa intimidade, tira ela dessa presença, tira ela desse contato que ela está contigo, manda ela vir trabalhar, manda ela vir se angustiar, como eu estou angustiada, para servir as mesas. E Jesus disse: não, Marta, o mais importante que eu tenho para vocês é o que ela está fazendo agora. O mais importante do nosso dia, amados, não é o que fazemos. O mais importante do nosso dia é estarmos aos pés de Jesus, desfrutando de sua presença, desfrutando de ter intimidade com Ele. Ah, Emerson, então quer dizer que eu estando fazendo outras coisas, eu não posso ter intimidade com o Senhor, orando ao Senhor? Pode. Mas o fato de você tirar um momento com o Senhor, ali é seu momento com Deus, ali é você e o Pai, não tem distrações, não tem coisas. Queria que você estivesse nos vendo e ouvindo, pudesse comentar alguma coisa, contasse alguma experiência que você teve com o seu momento com Deus, o que Deus falou com você. Vai, David. Sabe, queria mandar já um abraço aqui para tia Rosinha aí, que colocou também. Abraço, tia Rosinha. Ela colocou o seguinte, já falando já o que é uma oração, né? O que é você está orando com o Senhor. E é o que ela diz: hoje na célula propus que os meus pequeninos terminassem cada um com uma oração. Aí uma velhinha me perguntou: tia, como seria essa oração? E que ele não sabia como orar. Aí eu falei: converse com o Pai. E é isso mesmo, a oração é uma conversa com Deus. Mano, você já parou assim para pensar assim? Que Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Sabe de tudo, todo o nosso dia inteiro. Mas você já parou para pensar assim: Deus, você gostaria de saber assim da minha boca mesmo se o meu dia foi bom ou se o meu dia foi ruim? Você já testou isso em seu secreto, conversando com Deus? Sabe, na maioria das vezes a gente só chega na oração um tempo mesmo para pedir: Pai, eu preciso disso, eu necessito dessa coisa. Você está contando suas necessidades e tudo mais. Mas você não para um pouco e conta como é que foi seu dia, né, com Deus. Você não conversa com Ele. Você só consegue pedir, né? E tipo, e não é só isso, amados. TSD, uma conversa, você está em oração, é uma conversa, né? Você está conversando com Deus: Pai, meu dia foi isso, aconteceu isso no meu dia, eu fiquei com raiva, eu fiquei peidado mesmo com aquela situação, eu fiquei peidado com aquele menino lá mesmo assim, mas diante disso, Senhor, eu não quero isso dentro de mim não, o Senhor sabe como é, e isso vai gerando o quê? Intimidade, né? Isso gera intimidade. Né? E intimidade a gente vê até na questão da oração do Pai Nosso, assim como Jesus ele nos ensina. Né? O Senhor nos ensina a falar o seguinte: Pai nosso que estais no céu. Quem é Pai? Né? Quem é o nosso Pai? Pai é Deus. E Ele nos ensina a ter uma intimidade. Você só chama Deus de Pai se você conhece Ele, se você entende que Ele é seu Pai realmente. Né? E isso significa intimidade. Mais intimidade ainda é chamar Ele de Papai. E mais intimidade ainda de Papai é Paizinho. Aba, Paizinho querido. Sabe? E nós precisamos, né? Nós precisamos ser essa geração que tem intimidade com o Senhor. Que tem essa intimidade, buscando ter intimidade com Deus. Né? Conversando com Ele. Mano, é isso aí, mano. Jesus é lindo demais. E daí falando aqui, tia Rosinha falando da oração das crianças.
Olha como é interessante as crianças e como Deus é perfeito. O Senhor diz assim: se nós não formos como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. Uma criança, quando acontece alguma coisa com ela, a primeira coisa que ela diz é o quê? Eu vou contar para o meu pai. Chega a arrepio. Eu vou contar para o meu pai. O que acontece? Eu vou contar para o meu pai. E nós perdemos isso quando nós nos tornamos adultos. A gente deixa de querer contar para o pai. A gente deixa de querer colocar as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas tristezas diante de Deus. A gente só quer às vezes pedir. E a sequência da oração, David, do Pai Nosso, é: venha a nós o vosso reino. Nós vivenciamos o reino dos céus aqui na terra. Venha a nós, Pai. Venha a nós, para nós, esse teu reino. E nós atraímos o reino dos céus através das nossas orações, dos nossos clamores, dos nossos pedidos. E aqui o mundo, quando acontece alguma coisa, as pessoas: Deus me ajuda, me ajuda. Uma dica para você, meu amado: Deus não é gênio de lâmpada. Você não é Aladim, não. Você pode passar e esfregar uma lâmpada e diz: agora você vai ter que fazer e cumprir todos os meus desejos. O Senhor não é assim. E muitos não têm intimidade, muitos não têm relacionamento com Deus, mas na hora da precisão: ai, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Que Deus é esse? Que intimidade você tem? A quem você vai pedir? Você é filho? Então essas coisas que nós devemos e precisamos ter, amados. A oração é o nosso fôlego. É o fôlego da alma. É isso que a oração é. Devemos atrair a presença do Senhor. Coloca aqui, manda para a gente a sua experiência no seu TSD. Aí já tem um outro aqui, hein? Aninha Assunção, mandando um abraço aí para Aninha Assunção aí que está nos assistindo. Olha o que ela disse: eu ficava sempre me culpando por não saber orar, e eu sempre me cobrava. E esses dias eu passando por um momento de batalha espiritual, eu fui orar e chorei, e eu ouvi. Amém. Mas Emerson, eu oro, e o Senhor às vezes não me fala. Oh, amados, Deus tem tantos instrumentos para falar com a gente. E aquele que pede, ele não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Então, uma dica para você: quando começar a conversar com Deus como alguém que esteja muito próximo, e uma pessoa que é o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo, aquele que morreu por você, esse tem que ser seu melhor amigo. E essa conversa franca, dizendo o coração, como Davi fazia, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque o que passava com Davi, Davi dizia. Se estava alegre, cantava louvores. Se estava angustiado, dizia para Deus. Se estava cercado, pedia proteção. Falava. Deus me ajuda. Obrigado, Deus. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. É isso que ele fazia. Desde quando? Desde quando era pastor de ovelhas, bem criança. Por isso, quando o profeta foi ungir um rei, olhou para todas as pessoas bonitas, fortes, mas ninguém tinha um coração que agradava o Senhor, ninguém tinha o ouvido que ouvia a voz de Deus como o jovem Davi. E é isso para nós, amados.
E vamos tirar um tempo para ouvir a voz de Deus. Falarmos, mas tirar um tempo e precisar passar um tempo para que Deus possa falar conosco. Tem uma pergunta de Yasmin, né? Yasmin vulgo Ruivinha. Ela disse o seguinte: Emerson e David, já ouvi muitos questionamentos sobre a questão de não ter vontade de orar e ler a Bíblia, e sobre não estar sentindo Deus. O que vocês podem falar para quem tem muitas vezes e se encontra assim? Quem se encontra assim, Ruivinha, tem uma opção. É ir, fechar a porta do quarto e dizer para Deus que não está com vontade nenhuma de orar, que está cansado, que está triste, que está angustiado. Por isso que é importante o TSD, porque Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Sabe tanto que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E por isso o TSD é tão importante para nós sermos os mais verdadeiros possíveis. Que vai ter dias em nossas vidas que nós não estaremos com vontade de orar, que nós não estaremos com vontade de louvar, que nós não estaremos com vontade nem de falar nada. E nessa hora, devemos permanecer buscando a Deus. Ajoelharmos ou da forma que a gente esteja, dizendo: Deus, olha, a minha situação é essa. Eu não estou com vontade nenhuma de orar, deixa eu só aqui ficar caladinho um pouco. E é isso que Deus quer da gente. Sinceridade. É isso que Deus quer de nós. Não é quando a gente estiver angustiado, dizendo: oh Deus, obrigado pelo meu dia que está maravilhoso. O Senhor diz: você não está pensando por aperreio? Você não está angustiada? Diga para mim. Desabafa. É a função do psicólogo, amados. De ouvir as nossas queixas, ouvir nossas lamúrias, nossos problemas, nossas dificuldades. E só o fato de falarmos para uma pessoa que podemos confiar, aquilo já nos melhora. Já nos tira um fardo, o fato de dizermos para outra pessoa o que nós estamos sentindo. E o que Deus fala com a gente faça isso comigo todo dia. E quantas vezes aconteceu comigo, amados, de estar fazendo meu TSD, quando abri a Bíblia para ler, o Senhor disse: presta atenção nessa palavra, que é isso que você precisa ouvir nesse momento, filho. E quantas vezes no meu TSD eu voltava e o Senhor disse: não se preocupe que eu estou contigo. Nos momentos de maior dificuldade, de maior tristeza, de maior angústia, que eu já passei na minha vida, foi quando as meninas estavam internadas na UTI, que eu no quarto do meu irmão orando ao Senhor, pedindo a Deus para que pudesse tirar as meninas daquela situação. Na mesma tarde, Zuíla mandou uma mensagem para nós e disse assim: ó, Deus, se preocupa não, que as meninas, eu já vi elas aqui em casa correndo, uma vai ter um cabelozinho louro e outra vai ter um cabelozinho castanho. E eu já saí agradecendo a Deus, porque eu sabia que aquilo ali era uma verdade, que eu tinha pedido para Deus na manhãzinha do mesmo dia, pedindo para Ele: me fala, Senhor, me tira essa angústia, que está grande demais. A incerteza que eu vivo, não saber que se minha filha vai viver hoje, está grande demais para mim, me ajuda. E na mesma tarde vi uma palavra dessa, e a médica tinha dito para a gente que estava difícil, que ela não ia resistir, que podia se preparar, porque ela não estava tendo melhora, tendo só piorando a situação dela. E nessa mesma tarde, Deus mandou um recado para mim e para a Natália naquele momento. Mas eu tinha pedido para o Senhor: me mostre, me fala que o Senhor está nessa situação e vai me ajudar. Eu disse: obrigado, Deus, por você ter mandado uma resposta tão grande. Que sabia da minha angústia, como estava grande, sabia meu sofrimento. Não dizia nada para a Natália, meu coração estava apertado, sem poder fazer nada, sem poder melhorar a situação. E isso Deus me ensinou naquele momento. Quando o que podemos fazer, que é para a gente fazer, a gente deve usar as nossas habilidades, as nossas forças, para resolver o que é para nós
Mas tem coisas que a gente não pode resolver, que não tem condição da gente melhorar, não tem condições da gente alcançar. E o Senhor disse, aí é comigo, filho. O que você não pode fazer, eu entro em ação por você. E é assim que acontece quando Deus é por nós, amados. Me lembrando agora a situação de João Paulo, do fogo que teve lá na terra dele, que ele se ajoelhou no pé do capim, no pé da cerca dele, e disse, Senhor, me ajuda, porque eu não posso controlar esse fogo com as minhas forças. E o fogo queimou até a beirada do capim da propriedade dele, mas não passou 1 centímetro sequer. Ah, amados, esse é o poder de uma oração, esse é o poder do TSD, esse é o poder de quem clama ao Senhor e tem intimidade com Ele. Viva, tem a sua própria experiência. Eu conto a minha, escutei de João Paulo, estou falando para vocês a experiência que ele teve, a vivência que ele teve nos seus momentos de oração. Viva a sua, não passa a viver a minha, não passa a escutar a minha e dizer, Emerson, olha como é, Emerson tem intimidade com Deus. Você tem a sua, e o Senhor está lá do seu quarto. Não seja como Adão, que fugiu da presença, seja você aquele que bate a porta, Senhor, eu estou aqui, eis que estou à porta e bato, abre a porta, o Senhor está lá. E continuando a mesma linhagem aí, sabe, acho que todos nós, todos que são cristãos, né, já se pegou cansado um dia, né, tipo, fez muita coisa no dia e quando foi chegar no final do dia, assim, não dá nem aquela vontade assim de orar, não, estou cansadão demais. E nós não somos super-heróis, né? A gente não é de aço, a gente realmente cansa, né? Vai chegar a hora que não vai ter força mesmo. Mas aí, onde é que está, onde o Senhor quer mais falar com a gente, é quando a gente pega, vê esse cansaço e começa a falar com Ele, Senhor, eu estou aqui, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. A tua palavra diz que o Senhor convida a todos que estão cansados e sobrecarregados a irem até você, eis-me aqui. E o Senhor daria o teu fardo que é leve e suave em troca do meu que está pesado. E entenda, e quantas vezes eu não cheguei em um momento com o Senhor assim? Eu cheguei e falar, Jesus, eu não estou com vontade de orar. Hoje eu não estou com essa vontade, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero ler. E aí o Senhor me disse uma vez, assista essa ministração. Estava lá uma ministração do pastor Lucinho, o nome e o poder do Espírito Santo, eu assisti, né? E quando no final mesmo assim, sabe, o Senhor ele começou a falar comigo. E falando assim o seguinte, ó, eu estou derramando poder sobre você. E sabe, quando você está no momento que você está calado, deixa Deus falar com você. Sabe, você precisa deixar, você precisa ouvir também o Senhor, não somente falar. E no momento que eu ouvi ali o Senhor, eu me ajoelhei, eu comecei a orar. E o Senhor me falando, começa a orar, começa a louvar o meu nome. E sabe, em casa mesmo, eu não precisei orar alto. Porque se eu orasse alto, eu acordava os meus avós que estavam dormindo. Eu não precisei colocar um louvor torando, né? Torando no meio. Não precisei. Por quê? Porque o Senhor estava ali, Ele sabe, né? Estava ali, eu estava louvando Ele. E quando a gente está ali, a gente está oferecendo o melhor para Deus, né? A gente tem que oferecer o melhor para Deus. E mesmo baixo, mesmo com um somzinho baixo, mesmo eu orando bem baixinho, o Senhor ele foi e falou comigo, no meio do cansaço, doutor. No meio do meu, lá, eu nem estava nem com vontade de orar. O que aconteceu? O Senhor ele falou, ei, eu estou derramando poder sobre a sua vida. Eu estou derramando autoridade sobre você. Você vai ganhar muitas pessoas para Deus. E sabe, muitas das vezes acontece que a gente acaba não orando no nosso cansaço. A gente acaba, não, amanhã é um outro dia, eu vou deixar para amanhã. E aí acaba deixando para amanhã e no amanhã, quando chega, acaba nem orando também. Sabe, muitas pessoas acabam fazendo tantas coisas no dia a dia, no decorrer do dia, que acabam sendo como Marta. Eu já me deparei como Marta na minha vida. Cheguei até a falar assim, Jesus, eu sou uma Marta da vida mesmo? Jesus, eu estou sendo Marta mesmo da vida? Porque quem me conhece sabe que eu gosto de fazer muitas coisas, né? Estar na igreja, eu gosto de estar aqui mexendo, eu gosto de estar ajudando a servir e tudo mais. Mas tem hora, amados, assim, que tipo, a gente precisa pensar na principal coisa.
que é o que? Escolher o Senhor Jesus. Deixando todas as coisas para lá, deixar as brigas, não, deixa para lá no mundo mesmo, tá lá fora. Quando você entra no seu quarto, cara, é só você e Deus. Deixando as coisas, eu tenho que fazer isso hoje, eu tenho uma prova para estudar, e aí acaba até mesmo pensando mais nessa prova do que no Senhor, acaba até perdendo tempo sozinho com Deus. Não, vai pensar primeiro no Senhor, porque é Ele que te dá sabedoria. Buscar o Senhor com todo o seu coração significa dizer buscar o Senhor com todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? Com toda a sua mente. Então você precisa estar focado no Senhor, não nas demais coisas. Não nas demais coisas, porque se a gente fizer, tipo assim, pensando tudo nas outras coisas, a gente não faz um tempo de qualidade com Deus. Eu não sei se vocês já chegaram assim e no Senhor começou a orar, aí seu pensamento está longe, né? Tá voando, você começa a orar, Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você começa a pensar que tem aquilo lá para você fazer, tem aquilo mais. Não, cara, deixa essas coisas de lado, o que você tem que fazer, você faz depois. Mas o seu momento com Deus é o seu momento com Deus, é um tempo precioso com Ele. E mesmo no cansaço, mesmo se você estiver triste, você tem que tirar um tempo com Ele, e mesmo que você fique calado, ouça o Senhor. Ouça a voz dele. Tipo, muitas das vezes, sabe, a gente só gosta de falar com Deus e não gosta de ouvir ele, o que ele tem para dizer. Eu já quebrei muita cara. Sempre falando, Pai, sabe, eu gosto disso aqui, sabe, eu faço isso, eu fiz isso hoje o dia todo, só falando blá, 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 blá. Só que eu não me parei um pouco e pensei, será que Deus está falando comigo agora? Deixa eu pensar aqui, ficar caladinho assim no meu canto assim para ver se fala. Sabe, porque Deus ele é cavaleiro. E quando a gente se cala, o Senhor fala. E quando a gente fica quietinho assim no nosso canto, é a hora que o Senhor quer falar com a gente. Se você não tem palavra suficiente, mas se você tem um silêncio ali naquela hora, e, mano, Deus vai falar com você. Deus ele vai estar ali para falar com você. E aqui é algo interessante que ele falou. Que o Senhor Jesus disse assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O fato de irmos buscar o Senhor através das nossas orações, é nessa hora que o fardo é trocado. O TSD ele funciona como você tirar o lixo da sua casa todos os dias. O fato de você deixar um dia, deixar dias sem fazer, sem arrumar a casa, vai juntar entulho, vai juntar lixo. E é isso que a gente precisa fazer, amados, através das nossas orações, é tirar aquilo que não presta da gente, limpar a nossa alma, colocar as nossas angústias, as nossas tristezas para fora, nos limpar, nos purificar, tirar tudo que não, todo sofrimento, toda angústia, toda tristeza, toda palavra maldita contra a gente. Mas como é que eu faço? Comece. Bote um louvorzinho que você gosta. Você ajoelhe, ou deite, ou fique em pé. Da forma que mais te agradar. E comece a falar com Deus. Comece. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe. Mas reserve aquele tempo para o Senhor. Entra no quarto, fecha a porta. Seu pai que vê e ouve em secreto ele te responderá. Amém, amados? Então Jesus tirava seus tempos para orar, Jesus se afastava da multidão para orar, Jesus, antes de escolher os seus discípulos, foi passar para o monte para orar. Então Jesus tinha essa rotina de oração, de se afastar de tudo, tirar um tempo para orar sozinho, conversar com o pai dele só. Era isso, era a rotina de Jesus. Amém, amados? Então convido você a fazer isso para a sua vida. Tirar um tempo sozinho com Deus. Passe uma semana fazendo e veja o resultado disso para a sua vida. Veja como você vai ficar no final da semana. Veja como você vai estar muito mais leve, muito mais disposto, muito mais cheio de energia. Amém, amados?
Aí, doutor, só um último testemunhozinho aqui. E aí eu gostaria de falar algo aqui para a galera que está em casa também, que o senhor tem colocado agora aqui no meu coração, beleza? Ó, seu testemunho aqui é de Laisa Nascimento, né? Um abraço aí também para Laisa. Olha o que ela disse. Eu tive uma experiência surreal com Deus. No início eu não tinha tanta facilidade de fazer TSD, porque era tudo muito diferente de onde eu estava acostumado a viver. Eu lembro que naquele dia eu quis e resolvi tirar esse momento com Jesus. E no meio do momento com Ele, a minha boca não chegou a falar nada, mas o meu pensamento gritou: Jesus, apareça para mim. E nesse momento eu estava com a música de Lude, né, O Seu Amor, e eu olhei para o céu e as nuvens formavam um desenho do rosto dele, e eu corri e perguntei à mãe se ela estava vendo. E ela disse que não. E eu falei: Senhor, apareça para minha mãe também. E ele apareceu em forma de leão, e as nuvens formaram novamente o rosto dele. E tornei a perguntar à minha mãe se ela estava vendo, e ela disse que estava vendo o leão. E o significado de leão é poder e compreensão e confiança. E ele apareceu em forma de leão para que ela acreditasse que eu estava vendo ele naquele momento. E foi extraordinário. E saiba, o Senhor ele tem colocado algo agora aqui no meu coração. Eu comecei agora a sentir um peso, né? E Ele revelou esse peso. Esse peso são das pessoas, né? Que estão nos assistindo, né? Que não estão tirando o seu momento com Ele, que não estão tirando esse TSD. Isso Ele manda falar para você que esse peso só vai sair se você tiver uma vida de intimidade com Ele, se você estiver indo orar, se você buscar Ele. Esse peso só vai sair, essa angústia só vai sair se você buscar o Senhor com todo o coração. E saiba que o Senhor ele vai te ouvir. Saiba que o Senhor ele vai estar ali te ouvindo, olhando para você. Sabe por quê? Porque Ele te chama de filho. Ele quer que você também seja salvo, que Ele quer que você esteja junto com Ele, juntamente dEle. Ele não morreu naquela cruz em vão. E sabe, o Senhor ele veio restabelecer um relacionamento, que o relacionamento foi perdido. O relacionamento que a gente tava lá, que a gente tinha, né? Do decorrer lá do homem, do início, o que era? O Adão estava lá conversando com Deus toda a tarde, né? Adão estava conversando com Deus lá toda a tardezinha lá, ele conversava com Deus. E aí, esse relacionamento foi quebrado por conta do pecado, mas Jesus veio e restabeleceu esse relacionamento, e nós hoje podemos chegar em nosso quarto e orar com Deus. Hoje nós podemos chegar a dizer: Paizinho, eu fiz isso aqui eu sei que é errado, mas me perdoa. Você pedir perdão para Deus, Deus ele vai fazer o que? Ele vai te perdoar, né? Qual pai não vai perdoar um filho? E Ele já perdoou na cruz. E a cruz foi um engajar. E a cruz, se você perder, parar. O formato de uma cruz é tanto na horizontal como na vertical. Foi Deus para os homens e homens com Deus, né? Homens com homens também, horizontal. E para você ver, mano, o Senhor nos restabelece relacionamento. Nos trouxe de volta algo mais precioso que a gente tem, que é se relacionar com Deus. Então faça o seu TSD. Não perca mesmo você te dando cansado agora, mesmo você ter feito tantas coisas hoje, vá orar. Eu sei que deve ter alguém aí do seu lado, né? Também está ouvindo esse encontrão de jovens, olha para essa pessoa e diz assim: vá orar. Amém? Então, é isso aí, mano. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor e Adoração. Vamos desmontar aqui nosso... Amém, amados? E aqui é algo para as nossas vidas. Você que está com esse fardo pesado, com essa angústia, com essa tristeza, ou conhece alguém que esteja passando por isso, fale para ela para buscar o Senhor. Conversar com Deus, abrir o coração, contar as angústias, contar as tristezas. Amém, queridos?
Deus tem algo poderoso para falar com você quando você estiver no secreto com Ele. Deus tem algo poderoso para te revelar quando você estiver no seu secreto. Só para você. É entre você e Ele. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Ainda nessa noite. Comece. Tira 5 minutinhos do seu dia e vai experimentando a presença de Deus.